Boa noite a todos. Eu agradeço o carinho da professora de ter vindo para cá e também o carinho que nos trata sempre. Quero agradecer a comissão que me convidou para fazer parte desta mesa, especialmente a Leandra, que é a companheira sempre que está junto com a gente, né? E a Ju pela oportunidade de mais uma vez estar junto na nossa formação. Bom, eu vou tentar ser um pouco rápida na minha fala. Eu tentei fazer um recorte de uma parte da minha tese, mas assim, tem uma parte introdutória para situar o que eu vou dizer no final. E o foco principal aqui são as competências, então eu trago algumas ideias de autores, de forma bem breve também, até pelo tempo, né, que eu tenho disponível para falar com vocês. Bom, então, a formação inicial, as competências do professor de língua inglesa, está baseado, então, nos estudos que eu faço com um grupo de professores do PIBID, que já fizeram parte de um programa de formação inicial de professores. Primeiro, eu situo vocês nas concepções aí que se tem de língua presente, porque faz parte da formação e é bastante importante, né, que as concepções de línguas estejam nessa formação do professor de língua inglesa, até porque é com a língua que ele visualiza ao seu redor que é o nosso ponto de apoio para que essa formação aconteça. Situando então o contexto linguístico-cultural atual, nós concebemos como um contexto em que as múltiplas linguagens, até entrando, dialogando com os decramentos, que as múltiplas linguagens estão presentes, né? Então, o professor que está em formação inicial, ele deve ter um olhar cuidadoso para as linguagens, especialmente do seu contexto sociocultural. Nós entendemos que nessas múltiplas linguagens, quando tratamos de língua inglesa, nós estamos falando de processos transglóssicos e transculturais, especialmente se nós partimos do pressuposto que a língua inglesa está de forma muito presente na nossa vida pelos anglicismos. E muitas vezes a gente não se dá conta do quanto nós usamos no nosso dia a dia a língua inglesa. Então, é um olhar cuidadoso inicial desses professores que estão em processo de formação para o seu contexto de língua estrangeira e presente no seu dia a dia, que é permeado por processos transglóssicos transculturais, porque os anglicismos, eles não conservam normalmente como eles são na origem de um país que seja nativo da língua. Então, são termos que são revisitados, são remodelados de acordo com o contexto em que eles são empregados. Então, o que marca os anglicismos são as mudanças fonéticas, as mudanças, um outro olhar, a diferença, por exemplo, de sentido. Então, um novo olhar, um novo remodelamento, até quando a gente trata, por exemplo, do apóstrofo S, aparece uma mudança significativa na sintaxe da língua. Então, na verdade, é uma língua que foi revisitada e é usada no nosso contexto. Mas, mesmo assim, ela continua, de alguma maneira, carregando características da língua inglesa, mesmo que interaja, né, com nossas marcas linguísticas, as nossas diferenças, por exemplo, do sentido que a gente emprega. A questão de mudanças globais também
fazem parte, então, da nossa vida, o avanço da tecnologia, e faz parte, né, da formação, e é necessário para que o professor em iniciação, em formação inicial, tenha a visão e consiga entender como é que hoje a língua inglesa está no mundo inteiro. Como é que ela se manifesta? Então, não há de se discutir que a língua já sair daquela concepção de que ou nós ensinamos o inglês britânico ou o norte-americano. Então, existem ingleses espalhados pelo mundo inteiro, inclusive o nosso inglês, que a gente fala com o nosso sotaque, as nossas marcas linguísticas, né? A desterritorialização da língua, né, através dos avanços tecnológicos, aí então propicia que a gente interaja com qualquer pessoa do mundo em tempo real, e através dessa interação nós temos um fácil acesso a todos esses ingleses presentes na nossa vida. Situando também o contexto de formação, aqui uma breve leitura, eu passo do contexto de formação da nossa universidade. Então, o que a minha leitura em torno daquilo que nós vivenciamos? O adentramento no curso com pouco conhecimento da língua estrangeira. A maior parte dos alunos ingressantes no curso de letras aqui entram com pouco conhecimento da língua estrangeira. De alguma maneira, é uma língua estrangeira mesmo, conceitou Almeida Filho. Ele diz que a língua é estrangeira e que aos poucos se desestrangeiriza. Então, é isso que, de alguma forma, a gente tenta fazer na universidade. Mas, ao adentrar na universidade, a gente entende que essa língua seja realmente estrangeira para a maioria das pessoas que iniciam. O desconhecimento, muitas vezes, isso não é 100%, tá, gente? A gente coloca até o que a gente sempre ouve dos alunos nos depoimentos. O desconhecimento do propósito do curso. Muitos entram no curso e não sabem que é uma licenciatura e qual é o objetivo daquela licenciatura. Uma carga horária normalmente não supre a necessidade do desenvolvimento linguístico comunicativo. A carga horária curricular limitada também se limita, pouca carga horária para as experiências docentes nas escolas. Há um preconceito muito grande em relação ao ofício do magistério, mesmo que hoje dificilmente um professor esteja desempregado, mas há e outras profissões que ostentam determinado status, esteja um ofício que não tem nada a ver com a sua profissão, mesmo assim, o ofício do professor é entendido, coitado do professor, né? E na verdade não é bem isso que a gente pode ter como professor. Depende muito como você enfrenta, né, a vida e com que responsabilidade que você assume a sua carreira. Então, professor milionário é difícil, mas também professor desempregado, né, também é mais difícil que muitas outras profissões que ostentam esse estado. Necessidade de ajuste na sequência de trabalho pedagógico dentro do próprio curso, da sequência de conteúdos, esse é um fato que a gente enfrenta aqui. E programas, uma realidade para, de alguma maneira, talvez, cuidar um pouco mais da formação, são esses programas, né, propiciados aí pelo governo federal que na interação escola e universidade, fortalecem as experiências com o professor. O contexto das escolas, porque é lá na escola que esses alunos fazem boa parte da formação e é um processo muito significativo na vida deles.
né? As experiências são valiosíssimas lá, mas também nesses contextos eles vivenciam problemas, e é lá que eles têm que, de alguma maneira, procurar solucionar ou pelo menos auxiliar para que minimize esse problema. Nós temos uma carga horária limitada, livros didáticos com conteúdo visto antes das necessidades dos alunos, desvalorização do professor, indisciplina, violência, desinteresse e desmotivação, tanto de alunos quanto do professor, que às vezes prepara as aulas, chega na sala de aula e não consegue desenvolver a sua aula por conta de indisciplina e outras coisas mais. Leis limitadoras para os avanços da qualidade de ensino, sobrecarga de trabalho para o professor, problemas sociais e econômicos, necessidade de pensar alternativas para o ensino de qualidade, isso é uma constante. Quando eu falo de competências, então brevemente eu cito o Noam Chomsky, que a gente não pode falar de competências sem citar ele, só que ele sempre vem, né, nas discussões, mas ao mesmo tempo ele é criticado. Então a competência para o Noam Chomsky, ele imaculava, digamos assim, a competência, porque ele já dizia que todo mundo nascia com ela. E o desempenho que seria determinado por um dispositivo que você teria em um determinado momento. Aí vem já uma crítica os pressupostos do Chomsky, mas eu vou avançar. Nós temos a competência intercultural, eu também vou avançar rapidinho, que no caso trabalha a competência intercultural, mais no nível da aprendizagem da língua mesmo, eu vou avançar devido ao tempo. Competência comunicativa intercultural. E aqui, entre essas duas, eu ainda acho que falta a transcultural, né? Que é o que convergeria mais com a situação atual. A Edicalho coloca sobre a competência plurilingüe, e eu entendo que nessa competência transcultural que vem aí, eu não poderia deixar de mencionar os ingleses que eu disse antes, que pode até aparecer o canonizado aí, como britânico e norte-americano, que todos conhecem, mas atualmente nós temos os English, a mistura do hindi com o inglês falado na Índia, e o Spanglish, que é a mistura do espanhol com o inglês, o Germish, a mistura de alemão com o inglês, Português, que é nosso português, o português, né? E o Brasinglish, etc. Então são N ingleses voltados, né, para essa competência. O professor Douglas também propõe a competência fluência oral. É interessante essa competência, eu trouxe aqui, porque há uma crença de que aprende-se uma língua a partir do momento que você sabe usá-la oralmente. Isso a maioria dos alunos carregam, né? Então o professor Douglas desenvolve um projeto na Unesp, que trata, né, uma pesquisa grande sobre a fluência. Aí nós, já na área de formação de professores, vem o professor Almeida Filho, com a competência implícita, que todo mundo tem, a básica, né? Competência aplicada, o professor ensinar de acordo com aquilo que ele sabe conscientemente sobre o viés teórico ou não, ele sabe porque ele ensina daquela maneira e por quê. E a que resultados ele pode chegar. A competência profissional é você tomar a sua profissão, o ser professor como profissional. Você tem horários a cumprir, você é um profissional do ensino, você tem que encontrar maneiras de ensinar
e de ter resultados, né? De ter resultados do seu ensino, chegar à aprendizagem, ou seja, o resultado é que o aluno aprenda, ele chega a uma aprendizagem. A competência linguística comunicativa é você saber a língua e falar sobre a língua. A professora Vieira Abrão, Maria Helena Vieira Abrão, ela diz que um professor competente é aquele que consegue motivar seus alunos, gerenciar a interação de forma bem-sucedida e criar boas oportunidades de aprendizagem, seja de uma perspectiva gramatical ou comunicativa. E já Santos e Benedetti, Santos, professora Leandra e professora Ana Marisa, publicaram então artigos voltados para a LEC, para o ensino de língua inglesa para crianças. Aí elas trazem um tripé de competências que alia a teoria, a metodologia, né, e a parte linguística dessa pesquisa que foi realizada por esses professores. A competência digital, que vem com Pinho e Lima, ele diz que é a competência, então, do professor, eles dizem que é de agir, de utilizar ferramentas tecnológicas, né, para ensinar. Nós entramos, então, em Kumaravá de Velo e Prabhu, que tratam do pós-método, aliando ao pós-método, quando traz sobre o senso de plausibilidade, que é o professor agir, ele escolher como ele vai ensinar de acordo com o contexto. Então, ele foca bastante no método. Então, seria um método alternativo, que tivesse autonomia e pragmatismo. Bom, uma das propostas aí da pesquisa, há já a competência pragmática, então está em stand-by por enquanto, talvez não sei se permanece exatamente esse termo, mas eu tentei definir mais ou menos diante daquilo que eu observei nessa formação, né, a partir do PIBID. Eu tentei definir mais ou menos assim. Refere-se à capacidade de agir e conduzir o trabalho do professor assumindo uma postura coerente ao que demanda o gênero, emoldurada pela realidade da língua e cultura global e local. Cabe a essa competência o desenvolvimento da linguagem corporal, gestos, conhecimento de conteúdo, linguístico comunicativo aplicado, profissional, tecnológico e metodológico. Apoiar-se no senso de plausibilidade, ali a previsão do Prabhu e Kumaravá de Velo, em relação ao cenário histórico e sociocultural, implica em pensar e agir pedagogicamente sobre o contexto observado, as ideologias e saberes pertinentes da existência humana. Porque é um conjunto muito grande de saberes que são acionados no momento que esses alunos, professores, que a gente chama, vão à sala de aula. Então, por vezes, até é difícil mensurar que tipo de competências estão juntas. Então, na verdade, é um conjunto de competências que se fazem presentes. Aí eu trouxe algumas citações que aparecem essas competências, no entanto, o meu tempo já está... foram nas vozes, então, dos participantes de pesquisa, que são supervisores, professores e alunos professores, que eu fui buscar dados concretos para essa competência pragmática. É evidente que eu acompanhei todo o processo também, a gente... Nas minhas considerações, por enquanto, relacionadas à competência pragmática. Primeiro, a competência pragmática, ela não é única, mas envolve um conjunto de competências que se desenvolve de acordo com os desafios do contexto educacional, de acordo com o contexto sociocultural. E até o cenário não só da sala de aula, mas da escola e de todo o envolvimento em atividades que sejam pertinentes ao professor de língua inglesa.
Então, são N atividades que alguns professores se envolvem. As competências não podem ser entendidas como finalizadas e estanques a um fluxo contínuo que as remodelará de acordo com as mudanças dos elementos que lhes são pertinentes. Quais são os elementos? O próprio ser humano, a linguagem, como é que você vai ensinar, como é que caminhará, tá? Até vamos colocar aí, como é que se estruturarão as escolas do futuro? A gente não sabe ainda. Então, certamente no futuro, novas competências serão necessárias. Então, não dá para a gente entender as competências como finalizadas, como acabadas. A escola é um laboratório de formação inicial, no qual as ações deveriam ser identificadas e intensificadas, as ações de experiências mesmo, como professor de inglês. As parcerias entre universidade e escola fortalecem a formação e impulsionam o desenvolvimento da competência do professor de inglês. E vivenciar experiências do ensino-aprendizagem, interagir com esse espaço da escola, é evidente que atua com um crescimento significativo na formação. Então, saber agir, ter jogo de cintura quando o aluno, até pena que não deu para ver a fala de uma das, mas ela chegou na sala e o aluno estava sob efeito de droga. Diga aí, como é que ela vai agir? Como que ela vai ensinar, desenvolver o trabalho de professor diante daquela situação? Bom, obrigada. Então, obrigada, professora Valentina. Passamos a palavra, então, à professora Juliana. Boa noite a todos. Eu quero agradecer à comissão organizadora, a Leandra, a Rosana, pelo convite para estar aqui com vocês esta noite. Quero agradecer também a professora Rolandina, amiga e colega de trabalho, a professora Ana, pela paciência e dedicação em nos orientar nesse processo. E o que eu vou apresentar para vocês aqui nessa noite é uma parte de um pedacinho, um recorte do projeto da tese de doutorado. E antes de começar a apresentar, eu quero fazer um agradecimento especial. Eu vi que antes a professora Kathleen estava aqui, ela ainda está aqui dentro, está aqui, tá? Eu acho que eu tenho alguns acadêmicos, porque essas pessoas foram muito especiais, porque é por elas que esse projeto existe hoje. O Rodrigo, que está aqui também. Então, eu tive a colaboração de 7 acadêmicos do curso de letras, 2 escolas parceiras do município, mais professores, a professora Ketra, acho que eu posso agradecer ela, representando todos os professores que colaboraram com o meu projeto, a professora Albina da universidade também, que se não fossem eles. Então, aqui é só uma explicação rápida. Esse projeto começou assim. Justamente com o objetivo de auxiliar profissionais da educação que vêm de uma realidade onde as tecnologias não faziam parte da sua infância e de repente fazem parte da infância dos seus alunos, e também no sentido de auxiliar nesse multiletramento desse profissional, é que surgiu a ideia de um curso de tecnologias para o ensino de língua inglesa para crianças. Tá? Então, as escolas, como eu falei, foram voluntárias. Nós usamos o espaço do Programa de Educação como uma oficina, nós ofertamos uma oficina para eles. E nós trabalhamos com turmas de 3º ano, e algumas, para quem conhece uma educação, 4º, 5º, 6º ano juntos, e 4º, 5º, 4º ano e 4º, 5º, 6º ano juntos, tá? Esses professores
em formação, os acadêmicos passaram por um período de preparação, onde na realidade todos nós aprendemos muito. Eles não aprenderam, não vim preparada com tudo prontinho, por isso os professores convidados, a Kathleen, a Albina, outros colegas, porque alguns assuntos eu não domino, então eu não posso ensinar aquilo que eu não domino. Então eu convidei profissionais que sabiam do assunto para nos auxiliar. Então nós fizemos, no primeiro semestre do ano passado, foi todo o período preparatório. Depois nós passamos a planejar essas oficinas, foi um outro período de planejamento, e depois a gente foi para as escolas aplicar essa oficina. 20 horas aulas dentro dessa oficina. Aí nós trabalhamos várias coisas e eu vou mostrar o resultado com as crianças. O objetivo dessa apresentação é mostrar o que a gente conquistou, o que a gente conseguiu com essas crianças. Nesse processo de multiletramento, de nos multiletrarmos, né, eu vou falar assim, aqui existe uma relação de alguns dos itens, e óbvio, né, o quadro giz sempre, o papel sempre, é um recurso que não, só a lousa que a gente não tem mais, aquela pequenininha, né, mas a gente substitui por outro recurso. Então aqui eu vou apresentar o resultado de um primeiro trabalho. Só que, antes de apresentar os resultados dos trabalhos, eu quero falar para vocês assim, nada foi fácil. A realidade das escolas para se trabalhar com tecnologias, quem já foi para as escolas, quem conhece, sabe muito bem que é um caos. Internet não funciona, laboratórios precisam de visita técnica o tempo todo. Mas assim, mesmo com essa realidade, eu acho que a gente conseguiu muito. Mas uma coisa muito interessante que eu quero destacar também nós tivemos dificuldades com, eu vou usar alfabetização. Com a alfabetização dos pequenos. Como é que a gente conseguia fazer com que eles entendessem uma palavra em inglês? As palavras eram desenhos, eles não identificavam muitas palavras. Era brincadeira copiar. Eu não sabia o que estava copiando, estava copiando letras, né? Então, para os menores, esse foi um dos resultados, e a gente teve que diminuir o uso de recursos tecnológicos para os pequenos e voltar a recursos de papel, caneta, lápis de cor, quadro, giz, vamos todo mundo brincar no chão, porque o recurso tecnológico em si era atrativo, com certeza, foi muito atrativo para eles, mas a gente não conseguia produzir escrita, a oralidade a gente não conseguia produzir através das tecnologias de mídia. Então a gente voltou para uma outra atividade. Já os maiores, a gente conseguiu um resultado muito interessante com eles, e eu vou mostrar um pouquinho aqui para você. Você coloca aquele site, vamos ver se vai funcionar, tá? Esse daqui é um site chamado VOC, tá? Isso aqui eu aprendi com uma professora, colega da Albina lá de Juara, eu esqueci o nome da professora agora. Ela deu uma palestra aqui ano passado e eu conversei com ela, achei muito interessante, adotamos também esse trabalho. Eles criam essas caretinhas, é tudo online, eles criam essas caretinhas e eles adoravam porque eles podem escolher rostinho, cabelo, cor, tudo que eles puderem. Eles acharam o máximo, a gente deixou um tempinho eles brincarem à vontade, depois veio o processo de produção. O objetivo era a produção oral, eles iam falar no microfone as frasezinhas. Antes de chegar aqui, eles tiveram uma aula em que eles aprenderam as frases, I am blonde, I am tall, I am thin, my name is, e assim por diante, tá? Depois eles vieram para cá, como o microfone não funcionou, óbvio, existia o recurso de digitar, então eles tinham que digitar. Todos eles pegavam o caderninho com as anotações que eles tinham feito e digitaram aqui. Eles simplesmente amaram a atividade porque eles não só escreveram no caderno, eles escreveram no computador. A mesma frase que estava no caderno foi escrita no computador. Para eles era o máximo. E aí eles tinham a opção de escolha de voz. Vamos ver o resultado de um deles, vamos ver se vai funcionar. I'm brunette. My hair is curly. Você passa de novo para nós, fazendo um favor? My name is Jennifer. I am brunette. My hair is curly.
A única coisa que eu fiz para ajudar eles, essas frases foram digitadas, aí o programinha repete. O que eu fiz foi dar espaço entre uma palavrinha e outra, porque senão não faz isso daqui. Ele fica tudo embaraçado, né? Eu não sei se dá para abrir um segundo. Tem um gatinho branquinho ali embaixo. Vamos ver se dá para abrir o gatinho branquinho. O gatinho branquinho é das crianças menores. Elas não conseguiram escrever muito, mesmo porque